vamos lá para o segundo bloco das proteínas. E nesse segundo bloco a gente vai falar de algo muito importante, que é a função das proteínas enquanto defesa. Bom, essa defesa das proteínas é através dos anticorpos. Existem duas formas de adquirirmos os anticorpos no nosso organismo, tá? Um deles é através da vacina e o outro é através do soro. Isso aqui é algo que é bem cobrado nas avaliações. Quando nós recebemos uma vacina, nós estamos nos protegendo. Quando nós recebemos uma vacina, o nosso corpo recebe antígenos, quer dizer, é algo estranho ao nosso corpo. O nosso corpo vai reagir, vai perceber que aquilo é estranho e vai produzir os anticorpos. Quando você toma uma vacina, o seu corpo vai ser estimulado a produzir os anticorpos. Não é a vacina que produz os anticorpos. Você recebe a vacina e essa vacina, esses antígenos quando chegam no seu corpo, vão ser percebidos pelo seu organismo. O organismo vai perceber que é algo estranho e vai produzir a defesa contra aquele antígeno, aquela substância estranha. A vacina é lenta. A produção desses anticorpos é um processo lento. Então, a vacina, o seu corpo adquire antígenos. Esses antígenos vão ser percebidos pelo organismo como algo estranho e o corpo começa a produzir os anticorpos. E a sua reação é lenta, a sua ação, aliás. Então, a vacina, o organismo recebe os antígenos, o corpo produz os anticorpos e é uma ação lenta. Já o soro, gente, não é aquele soro que bota na veia quando você está desidratado, quando você está doente, precisa colocar aquele soro com algum medicamento, não. Esse soro é aquele soro antiofídico, o antiescorpiônico, que são aqueles contra venenos de animais peçonhentos. Então, o soro, a ação dele é muito rápida, já é rápida, porque já vem com os anticorpos. Então, o soro, ele já traz os anticorpos e a ação dele é rápida, diferente da vacina. Então, olha só, no caso, a vacina, ela protege e o soro cura, ok? Então, muito importante isso aqui. A vacina vai estimular o organismo a produzir anticorpos, a ação é lenta e vai proteger o organismo. Já o soro, o corpo já recebe os anticorpos, a ação é rápida e o soro vai ter a função de curar. Dando continuidade, vamos falar sobre as enzimas, gente, que são muito importantes e que são bastante cobradas, tá? As enzimas são proteínas que são responsáveis por acelerar reações biológicas, acelerar processos. Isso também vocês estudam na química. Essas reações que vão ser aceleradas, como são processos biológicos, nós vamos chamar essas enzimas de catalisadores biológicos ou biocatalisadores. Essas enzimas, como eu falei, são responsáveis por acelerar processos biológicos. Por exemplo, se uma reação vai acontecer em torno de 1 hora, com a enzima, ela acontece com 40 minutos, com meia hora, porque a função da enzima é acelerar esse processo. É como se eu tivesse que construir, sei lá, um muro. Vou construir um muro, eu vou construir sozinha, mas se eu tiver uma pessoa para me ajudar, que é uma enzima, eu vou construir mais rápido. Então, a enzima ela vai ajudar nesse processo. As enzimas são responsáveis por diminuir a energia de ativação. Como a enzima vai lhe ajudar e aumenta a energia? Não, ela diminui. Se eu for trabalhar para construir esse muro sozinha, eu vou gastar muita energia. Mas se eu tiver uma enzima, que é uma outra pessoa, se eu tiver uma enzima para me ajudar a construir esse muro, eu não vou gastar tanta energia. Então, a energia vai diminuir, ok? Ela vai acelerar os processos biológicos, ela vai acelerar a reação. Se eu construo 1 metro de muro por dia, com a enzima eu vou construir 2 metros, porque ela vai acelerar esse processo, ela vai me ajudar.
ela não é consumida. A enzima vai ajudar o indivíduo, vai ajudar naquela reação. Foi lá, fez a sua tarefa e voltou. Exemplo, se eu precisar pegar esse pincel e trazê-lo até aqui, eu vou fazer. Opa, trouxe o pincelzinho para cá e volto. E volto para o meu lugar. Não perdi nenhum pedaço ficou para trás e eu voltei intacta, certo? Então, ela ajuda na reação, mas essa proteína, essas enzimas não são consumidas. E as enzimas, elas reconhecem o substrato, quer dizer, cada substrato, cada reação que irá acontecer, precisa de uma enzima específica. Se eu sou responsável por colocar esse pincel roxo aqui, eu não posso colocar o pincel azul, porque eu sou específica para esse pincel roxo. Mas digamos que esse pincel azul precisa chegar aqui também, então ele vai precisar de ajuda de uma outra enzima, tá? Então, as enzimas, elas são específicas, é o que nós chamamos de chave fechadura. Se eu tenho essa estrutura, digamos que é um substrato, a enzima que vai se ligar a ela precisa se encaixar perfeitamente. É o que nós chamamos de chave fechadura. Se esse substrato, vamos usar o mesmo substrato, se para ele tiver essa enzima, a enzima não irá encaixar. Então, as enzimas são proteínas que vão acelerar os processos biológicos e que são específicos. É um sistema que nós chamamos de chave fechadura. Para cada fechadura, uma chave específica. Então, as enzimas, elas são específicas para cada reação. Quais são os fatores que influenciam a atividade enzimática? Um deles é a temperatura. A temperatura é um fator muito importante nesse processo, na ação, no trabalho dessas enzimas. As enzimas, elas são sensíveis a altas temperaturas. Então, aqui eu tenho um exemplo desse gráfico. Aqui no eixo X nós temos a temperatura e no Y a velocidade. Isso mostra que, conforme a temperatura vai aumentando, consequentemente a velocidade da reação também aumenta. E aí, gente, ela vai aumentando até chegar ao que nós chamamos de ponto ótimo. Quer dizer, é o ponto ideal para essa enzima funcionar, exemplo do nosso organismo. Só que quando passa desse ponto ótimo, ela vai se desnaturando, o seu poder catalítico vai diminuindo até cair e cessar e parar. Então aqui, conforme a temperatura aumenta, a velocidade também aumenta. Só que chega num determinado ponto que é chamado de ponto ótimo e é o ideal para ela. Passando daquilo, ela vai parando até ela cessar e não conseguir mais funcionar. O segundo fator que influencia na ação da enzima é o pH, também conhecido como potencial hidrogeniônico. E o potencial hidrogeniônico, o pH, ele vai variar entre ácido, neutro e básico. E vai de uma escala de 0 até 14. O meio é 7, então o meio é neutro. Menor que 7 é ácido e maior que 7 é básico. E aí, onde é que vão acontecer as reações no nosso organismo? No estômago, primeiro na boca, depois no estômago e depois no intestino. A boca tem um pH neutro, que é em torno de 7. O estômago, um pH ácido, que é em torno de 2. E o intestino, um pH básico, que é em torno de 8. Se o pH da boca diminui ou aumenta, a proteína se desnatura. Se o pH do estômago também varia, se ele muda, a enzima também não vai funcionar. Então, para ela poder funcionar, ela tem que estar numa temperatura ótima e no pH específico para ela. Bom, gente, e para encerrar, o terceiro fator que influencia na atividade enzimática é o substrato, quer dizer,
aquilo que a enzima vai ajudar a acelerar. Digamos que o azulzinho represente o substrato. Para cada substrato tem uma enzima específica, como eu já falei. E essa enzima ela vai se ligar como uma chave fechadura. É o que nós chamamos de sítio de ligação. Quer dizer, tem que se ligar no local específico. Então, digamos aqui que eu tenho muito substrato, mas eu tenho pouca enzima. Então, para a reação poder acontecer direitinho, eu preciso também da quantidade de substrato específica para a quantidade de enzima específica. Tem que ser compatível, ok? Então, para encerrar, as enzimas são biocatalisadores, vão acelerar os processos biológicos, mas diminui a energia de ativação e vão ser influenciados pela temperatura, pelo pH e a quantidade de substrato, ok? Um beijo e até mais!